Alvorada em Pauta. Olá, um ótimo dia para você. Eu sou Bruna Dornas e está começando mais um Alvorada em Pauta. O presidente Jair Bolsonaro assinou no último mês a medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a conhecida MP do Bem, em consequência da pandemia de Covid-19. Para conversar conosco hoje sobre o tema e explicar os impactos na vida dos brasileiros, eu converso com o presidente nacional do SEBRAE, Carlos do Carmo Andrade Melles. Olá, Dr. Carlos Melles, presidente do SEBRAE. É um prazer te receber aqui no Alvorada em Pauta da Rádio Alvorada FM de Belo Horizonte. Muito bom dia para o senhor. Prazer é meu estar com vocês, falando para os ouvintes da nossa Rádio Alvorada, contando um pouco da nossa vida da micro e pequena empresa e do SEBRAE. Ótimo, doutor. Olha só, no último dia 28, o governo federal relançou o programa emergencial de manutenção do emprego e renda nos moldes da MP 936, né, que vigorou por 8 meses no ano passado e atingiu quase 10 milhões de trabalhadores. Eu queria saber o que o senhor achou dessa medida e como que fica o ambiente econômico das micro e pequenas empresas com a MP chamada MP do Bem. Pois é, nós temos que reconhecer que no ano de 2020 nós iniciamos com esse episódio triste da pandemia. Sim. E o governo fez umas ações em 2020 que foram muito robustas e ajudaram muito o ambiente de negócios da micro e pequena empresa brasileira. Seja o auxílio emergencial, seja a MP do Bem, que flexibilizou horário, contrato de trabalho, e evitou muita dispensa, muita perda de empregos. E também o PRONAMP foi uma medida de crédito que fez muito bem ao país. O que nós não esperávamos era que a pandemia fosse se alongar e agudizar da forma que ela agudizou. Ou seja, piorou muito o ambiente de negócio. E piorou muito a mortalidade, a incidência do coronavírus com a gente. Isso nós estamos vendo aí todo dia. Mas nós olhamos aí isso dentro do ambiente de negócio, na agricultura, no comércio, nos serviços e na indústria. E a micro e pequena empresa ficou muito desguarnecida em função de ter a repetição dos mesmos apoios que teve no ano de 2020. E são esses que falamos, então nós ficamos janeiro, fevereiro, março, e o auxílio emergencial voltou em março, ainda que em valores menores, mas voltou. A MP do Bem só foi agora, depois do orçamento aprovado, e agora, essa semana, o PRONAMP também foi reativado e deverá estar funcionando nos próximos 15 dias. Ou seja, já deve estar no mercado à disposição da micro e pequena empresa, 5 bilhões de reais, com uma novidade que é a possibilidade dos 5 bilhões virarem 20 bilhões através de uma alavancagem. Mas a MP do Bem, nesse momento, ela faz um diferencial muito grande, porque o efeito de abre e fecha da economia, sobretudo o turismo foi desastroso, porque o turismo está com quase 14 meses de faturamento zero. Bares e restaurantes sofreram muito, porque fecha, abre, fecha, criou uma insegurança muito grande. O que o SEBRAE fez foi, dado essas dificuldades todas, nós abraçamos a micro e pequena empresa e dizemos o seguinte para a sociedade: compre do pequeno, prestigie o pequeno e vamos fazer a menor redução de número de empregos possíveis e movimentar a economia o mais rápido possível. Nesse aspecto, nós fizemos um outro trabalho agora, que lhe dá um alento, uma finalização positiva. E nesse mês de maio, a partir da semana que vem, talvez, ou na outra, a gente tenha todos acima de 60 anos vacinados, todos os brasileiros
acima de 60 anos 100% vacinados e todos da área de saúde vacinados. Isso já abre um espaço muito mais favorável. Sim. Depois, nós vamos ter no mês de agosto, julho, mais perto de julho para agosto, nós vamos ter todos acima de 45 anos vacinados. E também liberará e os que com alguma comorbidade também estarão nessa faixa. Ou seja, isso fará uma liberação da economia maior nesse sentido. E certamente, pelos dados que temos aí, nós só vamos ter uma liberação maior de todo o setor em outubro, final de outubro, onde inclusive o setor de turismo, que é um dos mais prejudicados, bares e restaurantes, poderão ter uma vida quase que de normalidade. Como que o senhor enxerga que essa MP do Bem ajudou as micro e pequenas empresas brasileiras e qual que é a expectativa do SEBRAE em relação ao relançamento do programa? A expectativa é positiva. Nós trabalhamos muito na reedição dessas medidas todas, sim, que foram feitas no ano passado, porque exatamente essa MP do Bem, ela prevê isso. Você não precisa mandar embora, você faz acordo, você reduz horas de trabalho. O governo disponibilizou 10 bilhões de reais também para fazer face à contribuição do governo ao pagamento desses funcionários. Ou seja, ela é muito complementar e é muito necessária ao momento que o Brasil vive. A palavra de ordem nossa, que o SEBRAE, junto com a micro e pequena empresa e, obviamente, aliado ao governo, é perder o mínimo de empregos possível. Exatamente. E nesse aspecto, a medida MP do Bem, ela contribui muito para a redução da perda de emprego, do emprego. Eu ia te perguntar justamente isso, presidente. Há mais ou menos uma estimativa de quantos empregos foram poupados nesta terrível crise que a gente enfrenta? Olha, o número que nós temos é entre 6 e 7 milhões de empregos. Sim. É um grande contingente. Uhum. Nós, no início da pandemia, estávamos aí com 11% de emprego, hoje estamos chegando a 14%, mas, de um modo geral, ela poderia ter sido muito pior se não tivéssemos essa MP do Bem. Portanto, ela é uma política pública de alto valor e de alto significado para a população brasileira, porque o que aconteceu foi que a assimetria acontecida, a arrecadação do país, ela até não diminuiu, ela está aumentando. E o crescimento previsto para este ano deverá ser entre 3% e 4% do PIB. Até agora, isso não se verificou na intensidade que deverá chegar até o final do ano. Porque espera-se que, a partir de agosto, tenha um outro ambiente no Brasil como um todo. Mas essa MP ajudou a preservar o emprego e, na retomada, certamente nós teremos uma retomada mais rápida. E é nesse sentido que as políticas públicas estão sendo desenhadas para que a mitigação do desemprego não dificulte, ajude mais, e o desemprego não dificulte a retomada do crescimento do Brasil. Sim. E, presidente, quem aderiu ao MP do Bem no ano passado pode aderir novamente ou tem alguma diferença? Pode aderir, todas as dúvidas, uma boa pergunta, valendo para tudo. Nós recomendamos que chegue no 0800 do SEBRAE, chegue no portal do SEBRAE, no site do SEBRAE. Nós disponibilizamos todas as informações. O SEBRAE tem aproximadamente 7 mil colaboradores espalhados em 1.800 municípios brasileiros, onde tem um posto do SEBRAE, onde tem uma sala do empreendedor normalmente ligado à prefeitura. Essa sala do empreendedor faculta não só todos os cursos gratuitos do SEBRAE, faculta ao acesso a essas informações todas,
e aos cursos que o SEBRAE está dando, muito especificamente, de uma maneira muito intensiva, do digital, da digitalização. A micro e pequena empresa cada vez mais já melhorou, já avançou de uma forma espetacular o índice de micro e pequenos empresários digitalizados. Os cursos nossos com o WhatsApp têm funcionado muito. Excelente. A aderência nas plataformas de mercados virtuais está favorecendo muito a micro e pequena empresa também. Ou seja, é uma ação muito intensa para a gente mitigar os efeitos negativos dessa crise que atrapalhou o mundo todo e atrapalha muito o Brasil também. Sim, presidente, como que o SEBRAE está lidando, né, essa questão do otimismo dos empresários brasileiros neste momento que convivem, como o senhor citou, com esse abre, com esse fecha? Como que o SEBRAE está apoiando os pequenos empresários? Olha, nós estamos numa campanha agora com a Brasil, como eu disse, o acentuado efeito da pandemia, ele abriu distâncias maiores. Tem alguns setores que estão muito bem ou muito bem, e tem um outro setor que trouxe o que a gente está chamando de uma assimetria. Houve um distanciamento e nós não tínhamos, por exemplo, o problema da fome. Hoje nós estamos lidando, e o SEBRAE está ajudando muito a organizar essa figura do prato solidário. Só que o prato solidário é um voucher onde aquela pessoa que quer alimentar, ele tem o voucher para fazer o uso do voucher no pequeno restaurante, no pequeno negócio. Sim. Ou seja, você circula o recurso dentro do ambiente do pequeno negócio. Porque quando você faz uma concorrência de 100, 200 mil cestas básicas, normalmente as grandes empresas é que ganham. E aí foge muito da ajuda do pequeno. Esse prato solidário tem essa vamos dizer assim, esse olhar. Sim. Você dá o voucher, a pessoa pega com o voucher, e vai e compra a comida, o alimento, em um pequeno restaurante, num bar, onde tem a comida, você faz com que a economia circule. A Abrazel e a Associação Nacional de Bares e Restaurantes estão muito atentos nisso, porque esse setor realmente foi muito sofrido, muito prejudicado. Mas a MP do Bem também fez muito bem a ele e ajudou muito a fazer essa travessia. E a gente espera que a partir desse mês de maio, junho, com a reabertura de shoppings, dos bares e restaurantes, a vida volta à normalidade. Exatamente. Uma outra coisa otimista, uma outra coisa otimista é que as pesquisas estão mostrando a vontade que o brasileiro está tendo de sair de casa, de respirar ar puro. É mais uma necessidade. E na medida que tiver o rebanho vacinado com mais segurança, alguns setores da economia terão a oportunidade de crescer muito, muito, por essa vontade que o brasileiro teve. Nós percebemos que o tempo que ele ficou mais em casa, ele acabou tendo material de consumo de reforma de casa, de eletrônicos, ele teve mais consumo na alimentação doméstica, mas agora ele quer uma outra coisa, vestuário, viagens, bares, restaurantes. Isso traz uma perspectiva de uma boa retomada desse setor. Dr. Carlos Melles, qual que é a sua mensagem para os empresários brasileiros que convivem com essa crise da pandemia de Covid-19, que com certeza afetou a vida de todo mundo? Num primeiro momento, nós todos focamos na preservação da vida. Num segundo momento, nós fizemos todos os protocolos de retomada. Mas hoje nós vemos que a grande saída para o empresariado brasileiro e para nossa gente, nosso povo, no Brasil e no mundo, é a vacinação. Sofremos muito, perdemos vidas e não deveríamos ter perdido, mas nos fez mais solidários.
nos fez mais humanos, mais fraternos. E nesse aspecto, eu acho que nós aprendemos, ficamos mais humildes com esse processo da crise, da pandemia, e certamente nós vamos ter uma retomada seguramente mais consistente. Acho que nós estamos perto de passar o pior que a pandemia causou a nós. E nesse sentido, a esperança é que a partir do mês de agosto, sobretudo, a gente tenha um Brasil muito mais dinâmico e muito mais feliz. Ótimo, doutor. Eu também acredito nisso. Te agradeço muito a disponibilidade em falar conosco aqui no Alvorada em Pauta. Volte outras vezes, vai ser um grande prazer. Muito obrigado e um abraço, viu? Muito obrigado. Um abraço a você e a todos que nos ouviram. Estou sempre às ordens. O Alvorada em Pauta de hoje conversou com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, sobre o relançamento do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Se você deseja ouvir novamente o nosso programa, é só acessar alvoradafm.com.br. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.